A automedicação, comum entre os brasileiros, pode trazer problemas. O uso exagerado de analgésicos para dores de cabeça pode acabar causando o efeito contrário ou intensificar uma crise de enxaqueca ao longo do tempo. É o que mostra um estudo europeu publicado em uma revista especializada. Os pesquisadores ainda apontaram consequências como alterações em estruturas cerebrais, o que pode afetar a memória, a visão e o controle de movimentos. Tomar analgésicos opioides como morfina por 10 dias no mês já é considerado excesso. Para os mais comuns, como dipirona e paracetamol, o limite é de 15 dias. Para não chegar a esse ponto, ir ao médico é o melhor caminho. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Famiglia Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 36 minutos. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje, sexta-feira, 18 de julho de 2025. Manhã Bandeirantes chegando e já ao vivo, direto de Brasília. Uma entrevista coletiva neste momento com o ex-presidente Jair Bolsonaro após a colocação da tornozeleira eletrônica por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que diz o ex-presidente Bolsonaro após essa decisão da Justiça. Os outros... Você não responde perguntas, quem responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem forças armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar da embaixada. Eu tenho horário para ficar na rua. Eu não entender o objetivo supremo. O senhor responde por ato hostil à soberania nacional. Como é que o senhor fala? E a obstrução de justiça também. Presidente, o senhor se arrepende de ter mandado o Eduardo aos Estados Unidos, Bolsonaro? Baixa aí, galera. Soberania econômica, como é que tá?
cada vez mais se afastando de países. Gente, tá muito ruim pra fazer, gente. Tá muito ruim. Tá ruim demais. Não se arrepende de ter mandado meu. Essa confusão que você ouve ao fundo são os repórteres para deixar o som ambiente que o próprio ex-presidente tenta ali se concentrar com as perguntas. Vamos ouvir se a gente consegue entender o que está acontecendo. Minha defesa é ali. Mas só que meu filho, para quem falou do meu filho está nos Estados Unidos, exatamente para lutar por isso, por democracia, por liberdade. O senhor não se arrepende? Presidente, o senhor vai respeitar essa decisão de não usar as redes? Henrique, tá na minha frente. Tá na minha frente, Henrique. Continua. Presidente, o senhor se arrepende da... O senhor colocou a tornozeleira? No seu banheiro. Você acha que as articulações do Eduardo Bolsonaro junto ao Trump tiveram impacto? A câmera aí, fotógrafo. Fotógrafo, baixa a câmera aí, fotógrafo. A câmera. Fotógrafo. O senhor ainda tá feliz com o tarifaço do Trump? Presidente, eu coloquei a exposição. Olha, em 2019, o Trump era presidente. Tinha impor uma tarifa no aço e alumínio. Eu resolvi, foi tarifado. O mundo todo está com tarifa. Só o Brasil não está negociando. Gritaria ao fundo enquanto a imprensa tenta se posicionar para ouvir melhor as declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, subindo o som do Brasil. E os dólares, presidente? É mais ou menos 14 mil dólares. Era pra que esses dólares? Poxa, sempre guarda tem dólar em casa, pô. Todo dólar que chega lá tem o recibo do Banco do Brasil. O senhor queria fugir do país? Dólar em casa, está com o recibo do Brasil. Eu tirei corrente ano, declaro no ano que vem, no de ano. Presidente, era pra fugir do país? Um instante. Depende dos advogados. Tá muito ruim, O senhor teve em algum momento algum tipo de intenção de deixar o Brasil? Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem. Mas houve conversas, presidente, sobre isso com o Eduardo, com algum embaixador? Olha, nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. E por que a suspeita de fuga do senhor, Bolsonaro? A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Presidente, você diz que É a não quarta tem busca e apreensão o senhor diz que não tem nenhuma prova contra o senhor, mas o senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Você viu a minuta golpista? Você viu? Você viu a minuta golpista? Não tem mais. Nós pedimos, não tem. O que era o foi pendrive falado foi estado de sítio. Não tem ideia. O que é estado de sítio? Você convoca o Conselho da República da Defesa, pois manda esse projeto para o Congresso decidir se você pode ou não assinar o decreto. Você... O país estava em paz. Mas foi convocado o Conselho? Não posso pensar? Você quer eliminar o meu pensamento? Não, você se reuniu com os comandantes das Forças Armadas para discutir a ideia. Sempre conversei com ele, desde quando era deputado. Ô, presidente, Tarifaço foi tiro no pé, presidente. Tarifaço foi tiro no pé. Vai mudar essa estratégia. Vai ter problema. Consegue mandar para mim? presidente, o Moraes falou em uma reunião de investigação. Em 2022 não ia haver perseguição. Você acha que esse é um movimento de perseguição? Que prova tem contra mim? Você já deve ter muita peça do PGR. Não tem nada. É só suposições. Você acompanha ao vivo o trecho da entrevista coletiva do ex-presidente Jair Bolsonaro e você se sente no meio da coletiva entendendo um pouco dos bastidores de como é uma cobertura dessa em que tudo está acontecendo ao vivo, em tempo real, cada repórter buscando o seu espaço, cada cinegrafista buscando o seu ângulo para a imagem e ao fundo você percebe, baixa a câmera, fala mais alto. O importante é que a mensagem está transmitida e a gente traz mais informações ao longo da programação da operação da Polícia Federal que deflagrou esse trabalho com uma busca e apreensão e foi na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e na sede do Partido Liberal em Brasília.
Durante a operação na casa de Bolsonaro, os agentes da PF encontraram e apreenderam $14 mil e R$8 mil em espécie. A investigação apura se o dinheiro seria utilizado para viabilizar uma eventual fuga do Brasil. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e tem como base a suspeita de que estaria em andamento um plano para a fuga do país. Como resultado da operação, o ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de medidas cautelares ao ex-presidente. Bolsonaro será obrigado a usar a tornozeleira eletrônica com monitoramento 24 horas por dia e deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno entre 7 da noite e 7 horas da manhã, além de permanecer aos finais de semana em casa. Além disso, o ex-presidente está proibido de acessar as redes sociais, manter contato com outros investigados e se comunicar com réus no mesmo inquérito. A decisão também veta a comunicação com diplomatas e embaixadores estrangeiros e a aproximação física de embaixadas de outros países que estejam no Brasil. Daqui a pouco, o nosso Manhã Bandeirantes volta para Brasília para conversar com os repórteres que estão acompanhando de perto esta decisão e esse cumprimento de ordens por parte da Polícia Federal na sexta-feira, 18 de julho de 2025. São 10h44. O nosso Manhã Bandeirantes está só começando com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. A gente vai girar daqui a pouco a reportagem com esses assuntos, agradecendo a você que está conosco pelo FM 85.7, pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube na transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos também girar os assuntos desta sexta-feira aqui em Campinas e na nossa região. Uma sexta-feira marcada neste momento por um acidente para você que está nos dando carona pelas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Uma colisão é registrada nesse momento na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido São Paulo da rodovia dos Bandeirantes. A concessionária CCR Autoban está neste momento fazendo o atendimento no trecho que passa por Jundiaí. Quem for a São Paulo, a melhor opção neste instante é pela rodovia Anhanguera. Só vai enfrentar lentidão na chegada à capital paulista. E nosso Manhã Bandeirantes, numa sexta-feira, também traz para você uma programação do que vem aí para o final de semana. Depois do intervalo, nós vamos falar a respeito de um evento que marca os 7 anos de um trabalho social que já vem dando frutos na região da Vila Costa e Silva. Vem aí o Papo Reto, numa edição que promete colocar pelo menos 2.000 pessoas para falar um pouco sobre o trabalho social, um trabalho de fé e como a comunidade pode também se ajudar, estender as mãos um para o outro. É o assunto que a gente traz na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Parque das Águas, em Campinas, está recebendo até o dia 27 de julho o projeto Férias no Parque das Águas, com várias atividades gratuitas para todas as idades, sempre das 9 da manhã às 4 da tarde, exceto às segundas-feiras. A programação inclui contação de histórias, visitas ao Museu da Água, brinquedos infláveis, oficinas, aulas de ginástica e zumba, atividades educativas sobre dengue, trânsito, uso consciente da água e apresentações teatrais. Hoje, por exemplo, tem aula de alongamento, contação de histórias, aula de ginástica, entre outras atividades. Já amanhã haverá oficina de limpeza de caixa d'água e no domingo a apresentação teatral com o tema ambiental. Lembrando que todos os dias, exceto as segundas-feiras, tem uma programação especial para toda a família até o dia 27 de julho. A entrada é gratuita e os detalhes para a inscrição de algumas atividades
estão no site da Prefeitura de Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 48 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, trazendo para você também um pouco do que o final de semana promete aqui na cidade de Campinas. E vem aí uma festa que também é um convite para você conhecer um projeto que completa 7 anos em 2025. O projeto se chama Papo Reto e vem da Vila Costa e Silva. Amanhã, um evento que conta também com a ajuda à organização da Prefeitura de Campinas vai ser realizado a partir de 13h na Praça Vila Costa e Silva, com atrações como JP, Mari Borges, Diego Carter e outros convidados ao longo da tarde e noite aqui na cidade. E para falar um pouco mais sobre o projeto e o evento, nosso convidado já presente nos nossos estúdios é o fundador do Papo Reto, um dos organizadores deste evento, o Léo Ferreira, a quem agradecemos por atender o nosso convite, está conosco presente aqui nesta sexta-feira. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo nos nossos estúdios, Léo. Bom dia, meu amigo, eu que agradeço a oportunidade e a disponibilidade. É muito bom poder estar aqui com vocês. Conta pra gente primeiro o que é o projeto Papo Reto e como é que nasceu essa iniciativa lá na Vila Costa e Silva. Muito legal. Bom dia a todos que estão aí ouvindo, assistindo, né, na internet. O Papo Reto, ele nasce com o desejo de alcançar um amigo de infância que vivia uma vida desregrada, uma vida, né, terrível. E a gente tinha a oportunidade, cresci com ele era meu barbeiro de infância. Eu vim do mundo artístico através do rap e ele sempre foi meu amigo. E no ano de 2014 eu tive uma experiência de conversão, tive uma experiência com Deus e tinha um desejo de alcançar esse amigo para trazer para perto da caminhada cristã, apresentar os caminhos em Cristo. Só que era um menino bem complicado, assim, cheio de dúvidas, de complexos, e ele abriu a barbearia dele para nós fazermos um encontro lá dentro. E a intenção era fazer apenas 10 reuniões, tentar trazê-lo para perto, se não desse certo, a ideia era parar. E aí, para nossa surpresa, né, os planos de Deus sempre maiores que os nossos, aquilo que era para durar 10 encontros está completando 7 anos. O Papo Reto hoje ele acontece em lugares remotos dentro do bairro e fora do bairro também. Então a gente realiza alguns cultos evangelísticos dentro de bares, adegas, academias, lugares improváveis, né? Lugares onde tem pessoas que provavelmente não vão procurar uma igreja por algum tipo de preconceito, problema, alguma questão assim. Então a gente vai até esses lugares, né, expondo um testemunho prático de vidas transformadas para trazer uma palavra de esperança sobre o coração de homens, de familiares. E fazem 7 anos que isso tem acontecido. Nós temos colhido alguns frutos de vidas transformadas, né, de pessoas que tiveram as histórias mudadas por causa da manifestação do amor de Deus através de uma ferramenta que nasceu por um amigo e hoje está tomando uma proporção maior. 7 anos a serem comemorados neste sábado na Praça da Vila Costa e Silva. Como é que surgiu a iniciativa desse evento em si e qual a expectativa para trazer não apenas gente do bairro para o projeto Papo Reto, mas apresentar para a cidade como um todo o trabalho que vocês realizam? Sim. Nós, como você falou, nós estamos tendo o apoio da Prefeitura de Campinas com a parte estrutural. Então nós vamos ter durante toda a parte da tarde bandas locais, amigos que já participam com a gente nesses 7 anos.
pregadores, ministros de adoração. E à noite a gente fecha a programação com algumas atrações específicas, que é o JP, o Carter, a Mari Borges, e também nós lançaremos o documentário oficial que conta a história do Papo Reto. A expectativa ela é muito boa por conta do relacionamento que o Ministério tem com o bairro. Então nós acreditamos aí que pessoas do bairro, de fora, de outras comunidades virão, de outras cidades, estarão com a gente. Tem aí uma estimativa de umas 2.000 pessoas pelo menos na praça, para que a gente possa não somente celebrar o aniversário do Papo Reto, mas também compartilhar numa expansão maior aos corações que estão necessitados essa palavra de esperança que há em Cristo, que há na presença de Deus. Então, para quem está nos ouvindo, quiser conhecer, quiser chegar perto, o evento acontece amanhã na praça, porém as reuniões do Papo Reto acontecem toda terça-feira dentro da barbearia. Então é um encontro para homens toda terça e todo último do mês a gente realiza em lugares remotos, com essa intenção de propagar o amor de Deus através de testemunhos de transformação de vida. JP é o nome artístico de João Pedro Correia de Carvalho, jovem nascido em 2000, cantor, compositor, músico e ator brasileiro, participou já de grandes produções, como o filme O Menino da Porteira, como a novela Chiquititas. Foi repórter também por um tempo no programa CQC aqui na Band e agora também tem esse trabalho junto à comunidade evangélica, junto a um trabalho de evangelização. Você entende que um jovem que tenha o sucesso na carreira, como é o JP, é mais fácil dialogar com jovens sobre assuntos que às vezes os mais velhos, quando entram nesse ponto, o jovem fala, você não sabe o que eu vivo. Quando você tem um garoto com essa idade, que começou a trabalhar aos 3 anos, que passou por muita coisa na vida, é mais fácil de chegar a mensagem para a comunidade mais jovem? Com certeza. Eu acho que isso precisa ser muito bem esclarecido entre o público cristão, em específico a liderança, que conforme a própria palavra de Deus, uma geração contará a outra os grandes feitos do Senhor. Então, como eu disse antes de nós entrarmos ao vivo, o que talvez eu levaria 1 hora para comunicar a uma geração mais nova, talvez alguém da geração mais nova em 15 minutos consiga, por conta da linguagem, por conta de conhecer as lutas, as dores, a realidade que eles vivem. Então, eu acredito que dentro de um plano maior, dentro de um propósito de Deus de alcançar não só o JP, mas muitos outros que nós temos visto acontecer nesse tempo, alguns mais expostos, outros mais anônimos, mas tem esse propósito de facilitar a comunicação. A gente entende que durante muito tempo geraram muitas dificuldades para que as pessoas pudessem conhecer a Deus através da palavra, através da Bíblia. E quando vem essas pessoas, parece que elas conseguem comunicar de uma maneira que alguém ouça e diga, eu estou entendendo o que você está falando. Então eu acredito que a idade que ele tem, a exposição que ele está, é propício para que uma geração mais nova, adolescentes, jovens, possam ter uma experiência com Deus da forma como ele tem tido. Então sim, que cada geração possa comunicar a sua, aquilo que Deus está fazendo, a linguagem facilita muito. Linguagem que muitas vezes também afasta, porque a gente vê muitos eventos evangélicos e gente de outras religiões, católicos, religiões de matriz africana, ou que não tenha uma fé em si, observando de fora como sendo algo que parece restritivo e às vezes isolada na mensagem. Você vem com uma linguagem diferente, você vem com uma linguagem mais jovem, trazendo pessoas que conhecem um mundo que às vezes na igreja também não se conhece tanto assim. Como é que você acredita que um evento como esse amanhã na Vila Costa e Silva possa trazer não apenas quem já é convertido ou quem já conhece o evangelho, mas quem quer apenas entender que é um evento cultural, espaço de paz, independente de fazer parte ou não do projeto daqui para frente, independente de fazer parte ou não de uma denominação evangélica. É possível fazer um evento desse para transmitir uma mensagem de paz no momento que o mundo está de cabeça para baixo? A sua pergunta ela é cirúrgica e ela precisava ser feita em âmbitos maiores. Acho que mais pessoas precisam responder essa pergunta. Essa pergunta é muito boa. Eu acredito que nós não podemos nos esquecer de onde a gente saiu. Eu sempre falo isso lá. Eu sei de onde eu saí, eu sei qual era a condição que eu vivia e eu sei qual foi a forma que eu fui alcançado, né? E o que Deus tem feito na minha vida, na minha família durante esses anos. A ideia principal não é nem que as pessoas se tornem parte do projeto daqui para frente. E esse é o ponto importante. O slogan que a gente usa lá no Papo Reto é: nós temos uma boa notícia.
E o evangelho é uma boa notícia, e a boa notícia é o Cristo. Então, as pessoas precisam sentir vontade de estar lá, principalmente quem não é. E como que isso vai ser gerado? Não é só pelo evento em si. A comunicação que esses mensageiros ambulantes que são do bairro, que andam pelo bairro numa rotina normal, que nem agora cedo a gente estava lá servindo um café da manhã para a equipe que estava montando o palco, por exemplo. Os caras nem sabem que a gente é da liderança do evento, mas o bairro sabe. Então você encontra ali a senhorinha indo pro mercado, que não é evangélica. Você encontra o rapaz que é de uma outra religião. Eles estão vendo a mensagem não só pregada em um lugar fechado. A mensagem está se movimentando pelas ruas do bairro. E isso facilita com que eles tenham vontade de chegar perto. Porque aquela ideia de que eu não vou porque os caras são muito perfeitos, eles são muito santos, ela não rola porque eles nos conhecem. Eles sabem a realidade, há uma integridade no testemunho, há um zelo por viver uma vida digna diante do que nós estamos pregando, senão, se a mensagem não comunica com a vida, também não faz sentido. Mas é uma vida que comunica com uma porta aberta. Então, tipo assim, cara, você está admirando, a gente quer trocar admiração por aproximação, por identificação. Inclusive, no documentário, que vai ser lançado lá amanhã e na terça no YouTube, tem cenas gravadas dentro dos bares, com os donos dos bares falando o que o projeto significa. Então, eu costumo dizer que Deus me chama para testemunhar de Cristo, mas o meu vizinho testemunha de mim. O dono do bar testemunha de mim. E não é porque ele me coloca num pedestal, mas é porque ele está vendo. E ele precisa estar vendo algo. Então, para esse sábado, a ideia é que as famílias cheguem ali e elas sejam impactadas, não só pela música, pelo palco, pela estrutura, mas pelos abraços, pelo colo para que alguém possa chorar, por uma palavra que, poxa, era tudo que eu estava precisando, eu precisava desse contato. A ideia é que isso aconteça. E se alguém estiver nos ouvindo e tiver alguma dificuldade com isso, alguma barreira, eu te convido, aproxima lá. Mas não aproxima do palco não, aproxima dos bastidores, procura a gente, vamos trocar ideia, vamos bater papo, porque nós entendemos que não o papo reto somente é para todos, como o amor de Deus ele é revelado para todos. Amanhã, portanto, a partir de 13h, na Praça da Vila Costa e Silva. Campinas é uma cidade muito grande, muito complexa. Para quem está nos ouvindo e não se situou, traz um ponto de referência para quem quiser conhecer o evento ali na Praça Costa e Silva. Olha, o maior ponto de referência que nós temos ali é o Shopping Dom Pedro, né? Estamos bem perto ali. Taquaral, Santa Genebra, Costa e Silva. Estamos bem no miolinho ali. Então quem vem da pista da Zeferino Vaz, famoso tapetão, tanto de Barão ou do centro, nós estamos no meio da rodovia ali. É só subir a avenida, vai cair já no coração do bairro, que é a praça. E nós vamos estar lá, não somente eu, mas toda uma equipe preparada, treinada, equipada, para te receber, te abraçar, ter um tempo junto. Então, como a palavra de Deus ensina, vem ver, pode vir, vem, vamos trocar ideia, vai ser um tempo precioso para a família, para você trazer sua família, seus amigos e ter um tempo de celebração junto com a gente ali. Tudo gratuito? Totalmente gratuito. Quem quiser acompanhar terça-feira o lançamento do documentário, qual o caminho para o canal do YouTube de vocês? Nós temos o nosso Instagram oficial, que é o @o Papo Reto, e por lá a gente divulga todas as programações. O Papo Reto, que começou nenhuma reunião de barbearia, hoje ele está se transformando em uma associação evangelística. Então a nossa ideia é no próximo ano, se Deus permitir, ser um centro de treinamento missionário para a cidade, para a igreja da cidade, com essa linguagem, né, de trabalhos simples, acessíveis, homens simples, pessoas comuns diante de um Deus extraordinário. Então pelo Instagram você consegue acessar todas as informações do evento, o canal do YouTube, nossos contatos, vai estar tudo por lá. Nós conversamos com o Léo Ferreira, organizador e idealizador do projeto Papo Reto, que completa 7 anos nesse ano de 2025, com um documentário contando essa trajetória e com esse evento amanhã na Praça Vila Costa e Silva, em prol da Associação Comunitária Ação e Inclusão da Vila Costa e Silva. Léo, quer apresentar também quem veio com você aqui? Tá a Manuzinha, fiel escudeira, minha filha, que tá em todas, e tá o Léo também, Léo Miranda, braço direito na caminhada, líder também do Ministério Papo Reto. Também na correria hoje o dia todo com isso. E sucesso amanhã no projeto, Obrigado. Sucesso amanhã no evento, espaço sempre aberto aqui no Manhã Bandeirantes para a gente falar sobre o trabalho que vocês realizam. Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom dia e bom evento para vocês. Obrigado, meu amigo, Deus abençoe, obrigado a toda a produção aqui, muito bom estar com vocês. 11h02, um último intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz a cobertura completa, a repercussão com repórteres ao vivo, direto de Brasília, sobre o pedido
do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para o uso de tornozeleira eletrônica para o ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua participação pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 4 minutos, 11h04. Manhã Bandeirantes para você nesta edição de 18 de julho de 2025. Hoje a gente começou o programa mais acelerado, porque a notícia sempre tem prioridade na Rádio Bandeirantes. Aqui, o ao vivo sempre é o mais importante. Você ficar bem informado, acima de tudo, é o que a gente tem como proposta, como projeto para a nossa programação. Então, a qualquer momento, a gente interrompe a programação, volta a Brasília se for necessário, e daqui a pouco a gente entra em definitivo no assunto para seguirmos até às 11h30 da manhã com o que está acontecendo em Brasília depois do pedido para a utilização de tornozeleira eletrônica para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes, eu só preciso dar um recado para você, que é o seguinte: todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca. Aquela empresa que ainda imprime pedidos, usa carimbos, assinaturas à caneta. O Celso vivia essa realidade na Neosense, uma indústria de fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava, era uma nova impressão. Tudo precisava ser conferido no olho, na mão. Quando acontecia um erro, era muito tempo, papel pedido e um dia todo de trabalho para resolver a situação. Isso mudou quando o Celso conheceu a Inovar ASC. A Inovar ASC apresentou ao Celso as soluções do WK Radar. Hoje ele abre o WK Radar e tem todos os processos e documentos digitais. Não tem mais pedidos físicos. Reduziu até o consumo de folha de sulfite na empresa. Eram 4 caixas de sulfite A4 por mês, agora são só 2. Quer sair você também da era do papel como o Celso, como a Neosense? Então acesse wk.com.br wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. E assim como o Celso, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Ligue agora para 3291-9650. 3291-9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 7 minutos, 11h07. Vamos agora entrar definitivamente na cobertura completa sobre uma sexta-feira agitada
e com ainda desdobramentos a virem daqui em diante. Vamos a Brasília conversar com o repórter Andrius Neri. Em instantes é esperada a chegada, nós acompanhamos, né, um trecho do deslocamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e em instantes ele deve colocar a tornozeleira eletrônica após a decisão da Justiça por entender que há risco de fuga do país por parte do ex-presidente, réu no processo que investiga uma tentativa de golpe de Estado no fim do mandato dele em 2022. O Andrius Neri está conosco direto da capital federal para trazer mais informações sobre o que se tem de atualização neste instante. Bom dia para você, Andrius. Bom dia a você. Muitos detalhes envolvendo essa operação. De última hora, a informação que a gente tem aqui mais atualizada é que o ex-presidente, de fato, ele está indo na sede aqui da Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, justamente para colocar essa tornozeleira eletrônica, cumprir, portanto, esta medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O pedido foi feito por um parlamentar do estado de Minas Gerais, do PT, Rodrigo Correia, onde ele ali, então, listou uma série de fatores que que foram apontadas ali realmente como sendo determinantes para uma possível fuga do ex-presidente da República aqui do país. O que foi colocado ali pelo parlamentar no pedido, então, é que Bolsonaro ele chegou a viajar para os Estados Unidos no finalzinho do mandato dele como presidente da República, voltou para o Brasil, mas que ainda assim haveria o desejo. Foi colocado também que o ex-presidente, em determinado momento, chegou a falar que a apreensão do passaporte dele não seria um impeditivo para deixar o Brasil. Também foi colocado que ele teria incentivado integrantes, pessoas que participaram ali dos atos do dia 8 de janeiro. Lembramos, quando aqui na sede da Praça dos Três Poderes houve uma quebradeira envolvendo os prédios públicos do Congresso Nacional, STF e também Palácio do Planalto, que Bolsonaro teria então incentivado aí que essas pessoas que respondem aos processos denunciados pela PGR, que vêm sendo condenados aí em penas que variam de 11 a 17 anos, que incentivou essas pessoas a sair do Brasil. E que, além disso, durante todo esse processo de tramitação, de investigação do inquérito da trama golpista, que aliados deixaram o país, como, por exemplo, Carla Zambelli e o próprio filho Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos. Sobre a situação de Eduardo Bolsonaro, é importante reforçar também que Bolsonaro já disse publicamente que chegou a enviar R$2 milhões para o filho, ali para não passar necessidade nos Estados Unidos. E foi aberta uma investigação justamente porque o Eduardo Bolsonaro estaria fazendo um lobby junto a autoridades norte-americanas para que o Brasil fosse sancionado, para que autoridades do Poder Judiciário aí sofressem de alguma maneira no intuito de livrar Bolsonaro, portanto, desta possível condenação no inquérito da trama golpista. Lembramos que esse julgamento ele deve começar entre agosto e setembro deste ano, portanto, deve ser finalizado neste segundo semestre. É um desejo aí do Supremo Tribunal Federal, já expressado publicamente, inclusive pelo presidente da Corte, que o julgamento não atrapalhe o cenário político do ano que vem das eleições de 2026. Portanto, agora, a gente segue aqui na sede da Polícia Federal, viaturas já chegaram desde que a nossa equipe foi posicionada aqui, pelo menos 2, há expectativa de chegar mais viaturas, justamente com material apreendido aí, tanto na casa do ex-presidente, como também aqui na sede do Partido Liberal, que fica no setor hoteleiro Eixo Monumental. Apreendidos, então, dinheiro em espécie, $14 mil, o celular do ex-presidente da República, que então vai ser periciado. Não é a primeira vez que o celular de Bolsonaro cai nas mãos dos policiais federais. Em outras operações já havia passado aí pela análise. E o que vai ser então checado agora nesse celular? Justamente se havia algum plano. Bolsonaro tentou aí viabilizar de alguma maneira uma saída do Brasil por meios ilegais, já que o passaporte segue apreendido. Tudo isso então vai ser questionado enquanto essas medidas são cumpridas, enquanto este julgamento previsto agora para agosto, setembro, não se inicia. Resumo geral, um dia muito movimentado aqui em Brasília. E assim segue Andrius Neri. Muito obrigado pelas informações. O ex-presidente Jair Bolsonaro está novamente falando com a imprensa, agora num ambiente mais calmo, menos tumultuado do que aquele que nós trouxemos na abertura do Manhã Bandeirantes, e a gente ouve um trechinho direto da capital federal. Dica, Via PAD vai ser excluída da Polícia Federal. É perseguição implacável. Qual foi o crime? Falam lá de tentativa armada, né, de golpe de Estado. Foi apreendida alguma arma? Ontem falei para você, né, a saída lá do Senado.
Busque aqui a Polícia Legislativa do Senado ou da Câmara. Pegou esse Rio de Janeiro, foi apreendida com arma. Não foi. Quem era o comandante daquilo? Presidente, em situações anteriores, o senhor chegou a falar que ajudou a fazer uma transferência até de 2 milhões para o Eduardo. Essas ajudas cessaram, elas vão continuar? Não. Eu acho que é o suficiente, né? Eu agradeço quem botou Pix na minha conta. Não poderia fazer isso aí. Ele está lá com a esposa e 2 filhos pequenos, né? Um garoto de 2 anos, inclusive, e eu, como pai, ajudei. Agora, ele causou um certo furor junto a algumas pessoas pelo Brasil, né? Que não poderia fazer isso aí. Dinheiro é meu, não é dinheiro de caixa 2, não é dinheiro de corrupção. Presidente, se Passei o costume de consumir dinheiro vivo, $14 mil apreenderam. Não, mas qual o problema ter $14 mil em casa? Todo o dólar que está lá, quando eu guardo dólar em casa, faço questão de anexar o recibo do Banco do Brasil. Ok? Esse dinheiro também tinha um recibo? Todo esse recibo. Tá? E outra, dinheiro tirado da conta. Não é novinho, tá? Sempre sacado do Banco do Brasil aqui do lado. Qual vai ser a programação da tarde do senhor? O resto da gente tem uma agenda? Você que vamos continuar a vida normal, né? Eu não estou surpreso com o que aconteceu isso hoje lá, não estou surpreso. Porque a perseguição continua. Leio a peça, são 500 páginas, leio a peça. Esse o ex-presidente Jair Bolsonaro falando a respeito do dinheiro que foi recolhido na casa dele como parte da operação. Foram, na verdade, 3 os pontos mais que chamar atenção. O recolhimento dessa quantia em dólar e uma quantia em notas de real. Segundo o que a polícia quer investigar, a suspeita de que seria um dinheiro que poderia estar preparado como uma reserva para uma possível fuga do país. $14 mil em espécie, R$8 mil também em espécie. Também foi apreendido um pendrive que estava escondido no banheiro da casa do ex-presidente Bolsonaro. Perguntado sobre o pendrive, ele só respondeu: isso daí não tem nada. Quanto ao filho, o deputado federal licenciado pelo PL de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, ele se pronunciou agora há pouco pelas redes sociais e escreveu em inglês no antigo Twitter, que ninguém chama de X, mas chama X: Alexandre de Moraes dobrou a aposta. Segundo o deputado, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal veio após o ex-presidente publicar ontem um vídeo em que agradeceu ao presidente norte-americano Donald Trump pela carta em que disse que o processo contra Bolsonaro deveria parar imediatamente. Então, dobrar a aposta significa colocar a tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro, exigir o recolhimento domiciliar das 7 da noite às 6 da manhã e aos finais de semana, proibir a comunicação de Bolsonaro com embaixadas e diplomatas estrangeiros e não se aproximar de embaixadas. Em novembro de 2024, do ano passado, o ex-presidente Bolsonaro disse numa entrevista ao portal UOL que era vítima de perseguição e não descartou se refugiar em uma embaixada no caso de prisão decretada no final do processo penal. Bolsonaro também está proibido de acessar as redes sociais e de ter contato com outros réus e investigados. Walter Sena, bom dia pra você. Que sexta-feira quente em Brasília. Nossa senhora, bom dia, viu, Heitor? Bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Bandeirantes. É uma tensão que vai se afunilando, vai se esgarçando ainda mais. O Brasil está dividido. As pessoas que torcem pela esquerda estão soltando rojões. As pessoas bolsonaristas estão reforçando aquela tese de que o ex-presidente é uma pessoa perseguida pela justiça. Eu já vi esse filme na época do processo contra o presidente Lula, lá atrás pela Lava Jato, que aconteceu justamente a mesma coisa. Os petistas dizendo que era perseguição política contra o então ex-presidente e o pessoal da direita comemorando e querendo que ele fosse para a cadeia logo. Então é uma coisa que acirra ainda mais, divide o país. A guerra de narrativas dos dois lados não vai parar e a gente fica aqui sem saber o que vai acontecer daqui para frente, né? Houve aí essa questão da dobra da aposta por parte do Alexandre de Moraes. A decisão deve ser referendada pela primeira turma, né? Já que Alexandre de Moraes pediu
para que fosse feito em plenário virtual, né, que essa decisão toda fosse apreciada em plenário virtual, e é provável, né, que vai ser referendada. E aí a gente fica aguardando quais serão os próximos passos, mas o fato é que, independentemente do que venha acontecer, só acirra a divisão no país. Eu acho que nós estamos longe ainda de ver uma solução pacificada na política brasileira. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, tirou o sigilo da decisão que impõe o uso da tornozeleira eletrônica e o recolhimento noturno, além da proibição do uso das redes sociais ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O STF acredita que Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro tentam submeter o STF às ordens de Donald Trump. Na decisão, Moraes afirma que Jair Bolsonaro está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro, de maneira hostil e utilizando negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à justiça e clara finalidade de coagir essa corte. É o que está no documento que caiu o sigilo agora há pouco. O STF alega que há risco de fuga e por isso Bolsonaro já estava usando tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes citou Machado de Assis ao falar sobre a tentativa de Bolsonaro e do filho em interferir na soberania brasileira. A soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional. É um trecho do livro Crônicas, Obras Completas de Machado de Assis. O documento diz ainda que a soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida. O ex-presidente Bolsonaro segue falando em Brasília. Vamos ouvir mais um trechinho direto da capital federal. Conversa com ele e está lá lutando por liberdade. Presença do filho Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado. A gente acabou perdendo o sinal na capital federal com este assunto. A reportagem, o Caia Messina está conosco também por telefone para falar um pouco mais dos bastidores. Ele que tem conversado não apenas com fontes políticas, mas com fontes do judiciário, para a gente entender um pouco mais sobre o clima em Brasília nesta manhã. Bom dia para você, Caia. Unânime dos ministros é a seguinte: para além desta decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo eles, levou em consideração o pedido da Polícia Federal, referendado pela Procuradoria-Geral da República, que são instituições de Estado, não de governo, na avaliação dos ministros, essa decisão de Alexandre de Moraes, ela deixa claro que o Supremo Tribunal Federal brasileiro é independente e assim permanecerá. Ou seja, pessoal, os ministros deixam claro também que há um posicionamento que foi feito, inclusive, de maneira a dar um recado a Donald Trump, né, que vem cobrando justamente do Supremo Tribunal Federal que não mais investigue e leve e continue a levar adiante o caso contra Jair Bolsonaro. Na avaliação desses ministros também, a decisão de Alexandre de Moraes levou em conta a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro, uma vez que há contatos do filho dele, né, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, diretamente com as autoridades norte-americanas. Ou seja, minha gente, estamos falando realmente de algo técnico, obviamente, né? Pedido pela Polícia Federal, referendado pela Procuradoria-Geral da República, mas também estamos falando de algo político dentro do panorama mundial. Muito obrigado ao Caia Messina, direto de Brasília. Ele segue com informações ao longo da nossa programação. O outro filho de Bolsonaro, um dos outros filhos da política, né? São 4 filhos que estão na política. Jair Renan, vereador, indo do mais jovem para o mais velho. Jair Renan, que é vereador em Balneário Camboriú. Eduardo Bolsonaro, que é deputado que está no centro da história como um todo. Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro. E Flávio Bolsonaro, que é senador pelo estado do Rio de Janeiro. Flávio disse agora há pouco que
citou essa ação como sendo o Mandela Day, lembrando Nelson Mandela pela proibição de Bolsonaro falar com o filho e que isso é ódio de Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro dizendo que o ministro Alexandre de Moraes dobrou a aposta. No caso do Mandela, é uma comparação completamente esdrúxula que não faz o menor sentido, vendo que a história de Mandela é de luta pelo fim do apartheid. Pelo menos eu acho que não faz o menor sentido. No caso de Eduardo, ao dizer que dobrou a aposta, a sensação que me passa, Sena, é quando você tem aquele amigo valentão que é mais forte que você arruma a briga com alguém e aí você fala, meu amigo vai vir aqui resolver a parada pra você. Agora vamos saber se Donald Trump realmente está tão interessado assim no assunto Bolsonaro ou se era apenas uma carta jogada no meio desse pôquer político e econômico que vive o planeta na nova ordem mundial e que agora essa carta pode completamente ser descartada pelo ex-presidente Donald Trump. Eu, pelo menos, tenho a sensação, só o tempo dirá, de que a família Bolsonaro se apegou a essa alegação de Donald Trump e que agora é muito possível que eles fiquem sozinhos no barco. Vamos só lembrar que o Lula se comparou a Mandela uma série de vezes também. É engraçado como essas pessoas personalistas, né, e que conseguem movimentar, arrastar multidões, né, em torno da pessoa, da figura, né, de um político, acaba, às vezes, acreditando que é tudo isso mesmo e se comparar, às vezes, a Jesus Cristo, a Mandela, a qualquer outra figura que foi exponente. Não tem ninguém em volta que fala, calma, para. Isso é incrível. É incrível que não tem alguém do círculo falar, presidente, menos, né, fulano, menos. É incrível. Mas agora, no que diz respeito aí a aposta, a dobrar a aposta, você foi no cerne. Agora vai dar para ver se efetivamente Donald Trump está mesmo disposto, e era tudo verdade, que ele estava mesmo impondo tarifas ao Brasil por causa da situação do processo contra Jair Bolsonaro, ou se foi um pano de fundo e ele estava mais preocupado em resolver a situação dos BRICS e também das Big Techs. Agora, realmente, ele não tem como não deixar de dar uma resposta. Existe a expectativa que ainda hoje, nos Estados Unidos, ele deu uma entrevista coletiva falando sobre esse assunto, e aí a gente vai ver o que efetivamente o presidente americano vai dizer. É difícil de prever, né? É uma pessoa que já voltou em várias decisões, então, e a gente não sabe também até que ponto, né, ele está disposto a fazer alguma coisa em torno de algumas medidas retaliatórias contra o Brasil por conta dessa decisão do Supremo, dessa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar, eu não sei, os dois lados estão apostando alto, tanto quem está tocando o processo quanto quem está do lado de cá fazendo reuniões, conversando lá com o governo e os parlamentares norte-americanos. Tempo urge, mas dá tempo de participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 19 971021493. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo, Oi. comentando um pouquinho sobre essas medidas do Alexandre de Moraes, né? Na época do Lula, nós ficávamos na televisão, em frente à TV, né? Eu passei várias noites ouvindo processos, essas coisas, e torcendo para que o Lula fosse condenado. Não vou negar, entendeu? Agora, a gente torcia e não sabia o resultado. No caso do Bolsonaro, nós já sabemos, né? A única coisa que eu não concordo dessas medidas é o pai não poder ver o filho, mesmo entendendo o porquê, tá? Eu entendo o porquê. Mas a sensação lá era de esperar o que ia acontecer. Agora essa é esperar quando vai acontecer. A coisa é diferente, porque nós já sabemos o resultado. Mas lá no Lula nós não sabíamos. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Processos diferentes, supremos diferentes, juízes diferentes e o tempo dirá se o resultado será o mesmo. 11h26, mais uma mensagem de áudio. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Sena. Sobre o que está acontecendo com o Bolsonaro, se eu fosse o governo americano, eu usando-se do mesmo pressuposto que o governo brasileiro utilizou, mandando uma aeronave buscar uma condenada no Peru, eu mandava uma aeronave aqui para buscar o Bolsonaro. Ué, não mandaram para lá para buscar uma condenada? O Bolsonaro ainda não foi condenado.
Ainda dava prazo. Falava, eu dou 24 horas para apresentarem aqui na base aérea, eu vou levar ele para os Estados Unidos. E aí? Né? Uma corte que, por exemplo, mantém na cobertura um condenado a 425 anos de cadeia, desfrutando da piscina. Esse mesmo condenado, quando tentou fazer delação premiada, disse que o ministro Dias Toffoli havia vendido 2 sentenças por 5 milhões para um desembargador. Né? Consta que se reuniram à pressa, o Supremo, por 7 votos a 4, inclusive com o voto do próprio acusado, não aceitaram a delação e ainda diz que proibiram a Polícia Federal de investigar o caso. Isso aí está na rede, não sou eu que estou inventando. Né? Uma Suprema Corte que, por exemplo, ignorou o fato do ex-procurador-geral da República ter entrado nas dependências do Supremo armado para matar o ministro Gilmar Mendes. Motivo? Ele difamou minha filha. O que aconteceu? Nada. Essa corte promove justiça? Não. Então por que agora está com tanta sanha assim em cima de Bolsonaro? Por um golpe que nem existiu. Paulo Neves da Vila Nova. O golpe não existiu, mas isso configura um crime pelo Código Penal brasileiro, até porque se o golpe tivesse existido, não haveria investigação sobre uma tentativa de golpe, porque nós viveríamos um regime de exceção. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação, pontuando também questões importantes, agradecendo aqui ao JP de Moraes, desejando um ótimo final de semana para todos nós, agradecendo também ao Edmilson, que entende que há um exagero nisso tudo, só estão colocando lenha na fogueira, agradecer ao André, que pergunta, já pode bebemorar ou ainda está cedo ver o Bolsonaro com tornozeleira eletrônica? Ao Tandy Negrão, que acredita que algumas sanções devem ser aplicadas também ao Eduardo Bolsonaro, agradecendo ao Marcos Silva Bedin, que também está comemorando a decisão do ministro do STF, o Adriano Vermelho também na nossa audiência nesta manhã de sexta-feira. Você deve ter reparado que hoje não tivemos a presença de Nath Luquezzi, até agora, porque daqui a pouco, 1h30 da tarde, tem uma edição especial do Band Mulher, com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes, direto de Serra Negra, de onde Nath Luquezzi também participa da edição de hoje. Bom dia para você, Nath! Bom dia, Heitor. Bom dia a todos que estão aqui no Manhã Bandeirantes. Eu já estou em viagem, estou chegando em Serra Negra, porque já, 1h30 da tarde, o Band Mulher vai ser direto da Praça João Zelante, onde tem o nosso stand da Band para o nosso Band Inverno especial. Vamos falar sobre uma vinícola deliciosa que você encontra aqui na cidade de Serra Negra. Vamos também trazer uma companhia de dança que vai encantar, e não encanta só aqui em Serra Negra não, canta Brasilzão afora. Além de, claro, a nossa agenda cultural e muito mais. 1h30 da tarde, eu espero você. 6:50 da noite tem o Band Cidade com Walter Sena, com o principal resumo do dia, o que de mais importante acontece na nossa região. Até lá, bom dia para você e bom final de semana, Sena. Muito obrigado, Heitor. Bom dia a você, bom dia a todos. Excelente fim de semana. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Um alerta para quem tem dores de cabeça frequentes. Uma pesquisa aponta que o consumo excessivo de remédios sem orientação médica pode provocar o efeito contrário e agravar as crises. A automedicação comum entre os brasileiros pode trazer problemas. O uso exagerado de analgésicos para dores de cabeça pode acabar causando o efeito contrário ou intensificar uma crise de enxaqueca ao longo do tempo. É o que mostra um estudo europeu publicado em uma revista especializada. Os pesquisadores ainda apontaram consequências como alterações em estruturas cerebrais, o que pode afetar a memória, a visão e o controle de movimentos. Tomar analgésicos opioides como morfina por 10 dias no mês já é considerado excesso. Para os mais comuns, como dipirona e paracetamol, o limite é de 15 dias. Para não chegar a esse ponto, ir ao médico é o melhor caminho. De Campinas, Rafael Oliveira.
Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Festival de Sopas e Caldos é no Família Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Giani. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube.